Oiê, tudo bem? Eu me chamo Ingrid e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre minha última leitura. Foi deste livro aqui, O Cavaleiro dos Sete Reinos. É uma edição especial da Suma. A capa é linda. Essa edição, ela traz 3 contos do Cavaleiro dos Sete Reinos. É um livro bem rapidinho de ler. Conta a história do cavaleiro andante, que é o Dunk, e do seu fiel escudeiro, o Egg. Cada um desses contos fala de uma aventura desses 2 personagens. O primeiro conto é o Cavaleiro Andante. Aí o segundo a gente tem a Espada Juramentada e o último, o Cavaleiro Misterioso. Eu especialmente gostei dessa leitura por 2 motivos. O primeiro é porque eu já queria finalizar uma leitura desse autor, do George R. R. Martin. Já iniciei algumas leituras sobre o universo de Gelo e Fogo. Gelo. Acho que é Gelo e Fogo mesmo. Mas, enfim, não tinha necessariamente finalizado nenhum livro ainda. E esse daqui foi o primeiro. E eu gosto muito das séries e da história em si. Eu acompanho algumas pessoas que são especialistas no assunto para entender um pouco mais da história e saber um pouco mais o que significa cada coisa. Uma delas é a Mikan, a Carol Moreira e o PH Santos. Inclusive, a indicação do PH foi que iniciasse por essa leitura aqui, por ela ser uma leitura muito mais fácil, muito mais leve. É um livro de fantasia, e então é um dos meus gêneros favoritos, assim. Falando um pouco sobre o livro e sobre minhas impressões sobre ele, é que ele de fato é um livro muito tranquilo de ler, assim, você não precisa conhecer toda a história para iniciar a leitura. Obviamente é bom você saber mais ou menos um pouco do universo, as séries ajudam bastante sobre isso, em relação a isso, mas você não necessariamente precisa ter visto nenhum episódio para conseguir ler. Eu escolhi essa leitura também porque eu tinha iniciado, na verdade, eu assisti a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, da HBO,
E eu gostei bastante, assim, me relembrou muito Game of Thrones, as primeiras temporadas, né, da série. E também eu gostei muito da outra série que se chama A Casa do Dragão, justamente por conta da casa Targaryen ali. Eu acho tudo muito interessante sobre eles, né, apesar da dualidade dos personagens, eu acho que é isso que mais me incentiva a gostar deles e o fato de terem dragões. Como o livro ele é dividido em 3 partes, cada parte dele eu tive uma impressão diferente. A primeira, que é o Cavaleiro Andante, para mim foi uma leitura muito mais suave. Foi como se eu tivesse revendo todos os episódios de O Cavaleiro dos Sete Reinos, né, a primeira temporada já finalizou, e é muito parecido com o livro, então, assim, foi bem bacana. Tem algumas diferenças, por exemplo, o personagem do Lionel Baratheon, ele não tem uma relação ali com o Dunk, assim como tem na série. As mudanças na série foram bem sutis, assim, com relação ao livro, e aí eu acho que por isso que foi muito bacana, assim, porque realmente foi como se eu estivesse revendo essa primeira temporada. O segundo conto é A Espada Juramentada, e nesse momento eu senti muita dificuldade em engajar na história mesmo, em me concentrar, porque eu acho que foi um pouco mais arrastada, assim. Tem ali alguns personagens falando sobre o passado, e aí, e aí eu achei um pouco mais difícil de acompanhar mesmo ali o que eles estavam falando. Mas tem alguns conflitos interessantes, uma disputa ali por território entre o senhor que o Dunk está servindo e a Dona Aranha. E aí tem toda a relação do Dunk com o Egg, você vai vendo que eles estreitaram mais a relação deles enquanto irmãos, por assim dizer, é quase como se eles fossem isso. É apenas para questão de contexto. O Dunk é um cavaleiro andante e o Egg, ele vai ter um spoiler. Eu acho que vai ter mais de um spoiler, né? Porque eu tô falando do livro, mas fica o aviso aí. O Dunk, ele é esse cavaleiro andante. Socialmente, o Egg, ele tem uma posição ali de poder, ele é um príncipe. E aí, no final das contas, eles se tornam amigos e o Egg se torna realmente escudeiro do Dunk. Na terceira parte do livro, eu acho que eu gostei muito mais do que da segunda. O nome desse terceiro conto é O Cavaleiro Misterioso e para mim foi uma parte muito mais tranquila de finalizar, assim, eu engajei muito mais na história. Talvez porque eu estava na expectativa de finalizar o livro. Nessa parte, você é apresentado a personagens muito interessantes, o Corvo de Sangue é um deles. Ele é citado na segunda parte também, é chamado assim por conta de uma cicatriz que ele tem, vermelha no rosto, que lembra um corvo. E ele também é um Targaryen, ele é a mão do rei. E as pessoas não gostam muito tanto do reinado, né, do rei atual, na verdade, quanto da mão do rei, porque acha que ele influencia muito ao rei fazer escolhas que não são tão legais. O fato é que, nesse momento da história, as pessoas não se sentem seguras, e aí você vê muito disso, né, então essa parte política é interessante. Também tem algumas batalhas e alguns campeonatos, na verdade. Eu acho que poderia ser chamado de campeonato. Por um bom tempo, nessa terceira parte, eu fiquei muito aflita com relação ao que poderia acontecer com esses 2 personagens, o Dunk e o Egg. Eu acho que realmente foi uma leitura muito mais legal do que a segunda parte. Tem os seus motivos pelos quais a série ser tão boa, porque a história realmente é muito boa, tem muito que ainda eles trabalharem na série. Não sei como é que vai ser as próximas temporadas, se de fato eles vão seguir o livro assim como seguiram na primeira, eu espero que sim. Na segunda talvez nem tanto, mas na terceira eu espero muito que sigam, pra gente ficar nessa expectativa. E aí uma ressalva que eu tenho a respeito do livro é que eu imaginei, por algum motivo, que o livro fosse finalizar a história desses 2 personagens. E isso não acontece, de fato não acontece. E aí eu fiquei: "Poxa, mas eu queria saber mais". Eu estou usando esse meu desejo para finalizar os outros livros que tem de George R. R. Martin. Então eu quero finalizar o Fogo e Sangue. Fogo e Sangue, ele é um livro que conta a história dos Targaryens. Eu imagino então que vai ter um pouquinho sobre o Egg Targaryen. Na verdade, Aegon Targaryen. Egg Targaryen eu acho que não é bem como chamam ele.
Bom, é isso. Eu agradeço se você ficou até aqui. Agradeço por ter visto esse mini vlog, ter escutado eu falar um pouquinho sobre essa minha paixão, que é Game of Thrones, e sobre o meu novo hobby, que é a leitura. Eu digo novo porque recentemente eu tenho participado de um clube do livro e a gente acaba eu descobri por esse clube que eu consigo finalizar livros, e então esse foi um grande incentivo para que eu iniciasse e finalizasse esse daqui. Então é um hobby que tem me ajudado bastante, assim, no dia a dia, a relaxar um pouco, a ter outras coisas para fazer também. Então eu deixo aqui o incentivo para que você inicie uma leitura, leia algo que você acha que vai gostar, pela experiência, né, e também pelo hábito. E é isso, mais uma vez, obrigada e até o próximo vídeo.